Olá pessoal, meu nome é Juventino, sou professor do Departamento de Ciência da Computação e vou falar um pouquinho aqui das pesquisas que eu tenho feito, nessa área de modelagem computacional da função cardíaca. Então, primeiro me apresentando, o primeiro contato que eu tive com computação, programação, foi ainda no curso técnico de informática que eu fiz lá em Leopoldina, no Cefet, MG, de 2006 até 2008. Aí me formei lá no curso técnico de ensino médio, prestei vestibular na época para o UFJF, para o curso de Ciências Exatas, era a primeira turma de Ciências Exatas lá no ano de 2009, e aí a gente tinha, como vocês devem saber, diferentes cursos que você pode escolher depois de entrar, de concluir ali o primeiro ciclo, e eu já vim com a ideia de fazer engenharia computacional mesmo. E na época a gente tinha essa possibilidade de você se formar em mais de um curso também. Então acabou que, como os currículos eram parecidos, de ciência da computação e engenharia computacional, eu me formei em ciência da computação e logo em seguida me formei em engenharia computacional também. E aí, terminado a graduação, eu entrei no mestrado em modelagem computacional. E aí, fiz lá o mestrado e depois engatei também no doutorado em modelagem computacional. Então, acaba que minha formação superior, de graduação até o doutorado, foi toda feita na UFJF e nessa área de modelagem computacional, muito voltado para modelagem computacional da função cardíaca, temas relacionados a isso. Da parte profissional, durante o mestrado ainda eu prestei um concurso para o Cefet-MG, onde eu tinha estudado, e passei nesse concurso para a área de arquitetura de computadores, sistemas operacionais, e aí trabalhei lá de 2014, durante o mestrado, doutorado, até 2022, que foi quando eu prestei um outro concurso aqui para o UFJF, para a área de modelagem computacional mesmo, que é a área que eu atuo mais propriamente dita. E aí, então, desde 2022, de agosto de 2022, eu estou aqui na UFJF trabalhando nessas áreas, lecionando disciplinas relacionadas a cálculo numérico, análise numérica e algoritmos, principalmente. Então, por que trabalhar nessa área de modelagem do coração? Então, as doenças cardiovasculares, são uma das principais causas de morte no mundo. Então, acaba sendo uma motivação, de tentar ajudar de alguma forma usando os conhecimentos que a gente tem de computação, de modelagem, para ajudar esses médicos, esses profissionais na tomada de decisão e na ajuda de tratamentos, desenvolvimento de fármacos, terapias, etc. E se a gente for olhar só para a parte de morte súbita cardíaca, nós temos no Brasil, por exemplo, mais de 300 mil mortes por ano. Então, é uma doença que atinge muita gente, e que leva muita gente embora. E nessa morte súbita cardíaca, o funcionamento do coração ele é interrompido de forma abrupta, então de repente para ali, o principal sintoma é a arritmia cardíaca, que pode ser fatal, ou pode ter casos que é tratado, e a pessoa não morre naquele momento. E uma doença que a gente tem tratado bastante, uma patologia, relacionada à arritmia e à morte súbita, é a cardiomiopatia dilatada. Então a gente tem um projeto junto com o HU, o Hospital Universitário, que tem pacientes com cardiomiopatia dilatada e a gente tenta ajudar, com modelos computacionais na tomada de decisão. Então, o nosso principal objetivo, é usar modelos computacionais para auxiliar na tomada de decisão dos profissionais de saúde, dos profissionais de cardiologia. Então, é usar dados que eles colhem, de eh, exames, usar isso como entrada para as nossas simulações e tentar fazer simulações de diferentes cenários, que possam ajudar os médicos de alguma forma, seja no melhor tratamento, seja no como que uma droga está agindo naquele problema, e coisas desse tipo. Mas o que é um modelo computacional? Então, geralmente, nessa área de modelagem computacional, a gente observa um problema real e a gente quer responder alguma pergunta relacionada àquele problema. Então, a gente define um modelo com algumas partes desse problema que vão ajudar a gente a responder aquela pergunta. E aí, geralmente, a partir desse modelo, a gente constrói um problema matemático, então usando equações, no nosso caso, principalmente equações diferenciais, que a gente usa para representar esses modelos. E aí, com essas equações diferenciais, a gente precisa resolver. Na maioria dos casos, a gente não tem uma solução analítica, uma solução exata, fácil de ser encontrada. Então, a gente parte para resolver esse modelo matemático usando métodos numéricos, que é uma área que a gente começa a aprender lá em cálculo numérico, e vai avançando mais
nessa linha. Então, a partir do momento que você resolveu, você precisa validar aquele resultado, né? Verificar ali se está correto e verificar se o seu modelo está batendo com a realidade de alguma forma. Então, seja comparando seu resultado com algum exame médico ou outra forma que você consiga comparar ali e validar que aquele resultado está funcionando. E a partir daí, então, você usa esse modelo, nessa simulação, para avaliar diferentes cenários que você queira, que você tenha interesse. Então, aqui, por exemplo, a gente tem ali um projétil, né, sendo lançado por uma pessoa, e a gente pode modelar isso. Né? A gente tem lá da física, né, uma equação que descreve ali a trajetória desse corpo. Então, a gente tem aqui uma equação ali de segundo grau, né, que a gente consegue saber a trajetória dessa bola a partir de, considerando a gravidade e a velocidade inicial que a gente tem dessa partida. Então, é um modelo e que a gente consegue resolver ele facilmente. Né? Mas em muitos casos a gente vai ter modelos mais complicados e que a gente precisa de métodos numéricos. Então, o método numérico é uma descrição matemática de um processo de solução. A gente tem ali, então, uma receita de bolo, né, que a gente pode fazer manualmente para encontrar aquela solução ali. E aí o algoritmo vai ser, então, uma forma computacional ali, né, de descrever esse método. Então, uma descrição detalhada de como executar esse método para que você chegue naquele resultado. E a implementação, então, vai ser implementar esse algoritmo, né, desse método numérico numa certa linguagem de programação. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um PVI, que a gente chama, né, que é um problema de valor inicial, que é uma equação diferencial ordinária, juntamente com uma condição inicial, muito utilizado para modelar problemas de diferentes partes, seja problemas populacionais, assim como também do coração usa esse tipo de equação. E a gente pode resolver, por exemplo, usando o método de Euler, né, que seria essa equação aqui de baixo. E aí, esse é o método, né, que a gente tem para resolver, e a gente pode então gerar um algoritmo para esse método. Então, a gente vai ter dada a função da equação diferencial, a condição inicial, o intervalo de tempo que a gente quer resolver aquele problema. A gente consegue então gerar ali uma repetição, né, onde a gente vai calculando o valor, né, da solução daquela equação em diferentes momentos, em diferentes instantes de tempo. Você pode ver que esse algoritmo são coisas básicas que a gente vê lá em algoritmos, né? Na disciplina inicial do curso, você vai aprender todas as partes para implementar esse algoritmo, para entender o que está acontecendo aqui. E aí, dado que você resolveu esse problema, né, usando o método numérico, você vai ter lá uma solução aproximada, né, que são esses pontinhos aqui que a gente tem. E se a gente comparar com a solução exata, geralmente a gente tem, né, um erro associado. Então, existe uma diferença ali, por mínima que seja, né, existe uma diferença entre a solução exata do problema e a solução aproximada. O que a gente faz é tentar garantir, né, que esse erro seja o mínimo possível. Então, a gente tenta estabelecer, conferir o que está acontecendo, né, verificar se a solução está correta, com problemas mais simples, por exemplo, né, e tenta garantir, então, que esse erro não vai se propagar e atrapalhar a solução do seu problema. E aí, com isso, né, com um método com uma solução bem precisa, né, você pode utilizar isso para fazer as suas simulações. E aí a gente vem para o coração, né? Então a gente usa modelos para representar algumas atividades do coração ali. Por exemplo, a atividade elétrica, que é uma das principais que a gente trabalha, né? Então, o coração ele é uma bomba, né, de bombear sangue oxigenado para todo o corpo. E isso acontece devido a um sinal elétrico, né, que se propaga ali do nodo sinoatrial aqui, né, e vai para todo o coração. E esse sinal elétrico vai se propagando de célula em célula e faz com que elas se contraiam, né? E com o momento da contração você tem o aumento da pressão nas câmaras, né, dos ventrículos, por exemplo. E esse aumento de pressão vai fazer aumentar, abrir a válvula, né, que vai ejetar sangue, seja para os pulmões, seja para todo o corpo. E esse sinal elétrico que se propaga aqui, né, ele tem esse formato aqui, né, que a gente chama de potencial de ação. E que é o potencial transmembrante da célula, né, um potencial elétrico mesmo, que cada célula tem ali, e que vai mudando, né, ao longo do tempo, dependendo se ela foi estimulada ou não. Então, e o que vai fazer esse potencial mudar, né, são concentrações de íons, que variam ao longo do tempo nas células, né, principalmente íons de potássio, de cálcio e sódio, né? Então, potássio, sódio e cálcio são os principais componentes aí para esse formato ali do potencial de ação. E aí esse problema, né, elétrico ali do coração, ele é traduzido em equações, né? Então, equações diferenciais
que a gente precisa resolver, né, que são essas equações aqui, para que a gente consiga fazer uma simulação, né, que remeta àquele problema. Então, resolvendo aquelas equações, né, em uma certa geometria, a gente consegue ter o comportamento elétrico que acontece no coração. Então, esse quadrado aqui é como se fosse uma fatiazinha ali do coração, né, onde está sendo aplicada uma onda elétrica numa das partes do coração, numa das faces ali desse quadrado, e aí a gente vê essa onda elétrica se propagando, né, que é o que acontece ali no coração numa situação normal. E a gente pode simular também cenários de arritmia, por exemplo, né? Onde a gente tem ali, na simulação, um padrão desse tipo aqui, né? uma espiral, né? Reentrante. E no coração o que está acontecendo é que as células estão se estimulando em momentos diferentes, né? Não sincronizada, que caracteriza o que a gente chama de arritmia, que pode levar a uma morte em poucos minutos. E esses modelos, né, o grande problema que a gente tem com essas simulações é que elas são caras computacionalmente. Então, para que elas sejam úteis e práticas, né, a gente precisa que as simulações ocorram de forma bem rápida. Então, para acelerar essas simulações, é muito comum a gente usar programação paralela, né, que é uma disciplina também que vocês podem cursar durante aí o curso de vocês. E lá vocês vão aprender como executar, né, diferentes tarefas do seu programa em paralelo, para acelerar aquela execução. Então, a gente pode usar várias CPUs, né, vários processadores, ou a gente pode usar também os vários cores, né, que a gente tem lá nas GPUs, que são as unidades de processamento gráfico, que acaba que é muito útil para a gente, né, porque a gente tem muita conta para fazer e a GPU é muito bom nisso, em fazer conta em paralelo. E com isso a gente consegue ganhar desempenho significativo usando esse tipo de equipamento, né? Aqui nessa tabela, por exemplo, a gente tem alguns dados de simulações que eu trabalhei no mestrado, né? E que a gente conseguiu quase 200 vezes mais rápido a simulação usando GPUs. Então, que mostra aí um desempenho muito bom, né? E que faz com que a gente tenha simulações mais praticáveis. Então, é uma coisa essencial hoje em dia, né, para fazer simulações, ainda mais que a gente quer fazer simulações cada vez maiores, né, para representar protocolos médicos, e a GPU, né, a programação paralela, é muito importante nesse tipo de simulação. Aqui agora falando um pouquinho de um projeto, né, que a gente tem com o HU, já até comentei um pouquinho, né, e a ideia desse projeto é usar modelos computacionais para auxiliar na estratificação de riscos para morte súbita, né, então, saber se o paciente ali vai tender a ter uma morte súbita ou não, né, tentar ajudar nessa separação ali dos pacientes. E o que a gente tem de entrada são diferentes exames que eles fazem, né? Como o eletrocardiograma, né? A gente já deve ter visto, o ecocardiograma, que é um exame mais da parte da função mecânica do coração, a ressonância magnética, né? Que você vai ver mais ali a anatomia do seu coração, né? Verificar se tem alguma cicatriz, né? Como o caso de fibrose, que acontece por inflamações ou por infarto, algo do tipo. E também um exame mais invasivo, né? Que esses pacientes costumam fazer, que é o estudo eletrofisiológico, né? Que é o médico fica tentando induzir uma arritmia naquele paciente para ver se ele vai precisar de um tratamento mais invasivo, né? Como a implantação de um marca-passo, de um desfibrilador implantável. Então é necessário fazer esse tipo de exame. Então o que a gente faz é coletar todas essas informações, né, e tentar usar nos nossos modelos para reproduzir uma parte desse coração do paciente de forma virtual. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é reproduzir a geometria do coração ou de parte do coração. No nosso caso, a gente está usando só uma parte do coração, que são as duas câmaras inferiores, né, os ventrículos. Então, para ter essa geometria, o que a gente faz é usar segmentação de imagem. Então, é um processamento de imagem, né, usando softwares prontos já, né, a gente vai lá e segmenta mesmo, faz o delineamento ali, né, das bordas, né, do endocárdio e epicárdio, que são as superfícies ali do coração. E com esses contornos, né, para cada uma das fatias ali que a gente tem da ressonância magnética, a gente consegue gerar superfícies como essas aqui, né, onde a gente tem ali o formato aproximado ali do coração. Essa parte aqui de dentro, né, é uma cicatriz que o paciente tem, que a gente chama de fibrose, que aconteceu por algum motivo, por exemplo, uma inflamação. E aí, isso é um grande fator, né, que pode gerar arritmias nesse paciente. E aí, então, depois que a gente tem a superfície, a gente constrói uma malha volumétrica, né, que é o que a gente precisa, que a gente quer cada pontinho ali do tecido.
Atribui algumas outras informações, né, como fenótipos, então são características diferentes que a gente tem de células dependendo da região, e também características de condução elétrica, ali, através da orientação das fibras, né, que vai indicar uma direção preferencial ali da condução elétrica nesse tecido. Então, com essas informações, a gente consegue, né, fazer uma simulação resolvendo aquelas equações que eu mostrei lá atrás. Então, aqui é um exemplo, né, usando essa geometria de um paciente, foi feita uma simulação, na verdade foram feitas várias simulações, né, diferentes cenários, para tentar reproduzir um caso de arritmia que esse paciente apresentou durante o protocolo de estudo eletrofisiológico. Então, depois de ajustar, né, vários parâmetros, entender ali como estava funcionando, a gente conseguiu reproduzir esse caso, né, de arritmia que aconteceu durante um exame médico desse paciente. E aí, outro tipo de simulação que a gente tem feito também é a simulação mecânica, né, que a gente quer fazer para esses pacientes. Porque naquela simulação elétrica, você viu que o coração está estático, né? Então, o que a gente quer é fazer uma coisa um pouco mais real, onde a gente tem a deformação mesmo, né? A contração ali, e deformação do coração, né? E com isso calcular outras propriedades mecânicas que podem ser úteis também para os médicos. Só que esse tipo de simulação mecânica, né, ele é muito mais custoso. Então a gente precisa de novo, né, trabalhar com processamento paralelo, né? Então a gente tem tentado usar bibliotecas da NVIDIA para resolver os sistemas lineares, né, relacionados ali àquela simulação, para deixar mais rápida essa simulação, né, mais viável. Além disso, a gente tem implementado métodos numéricos mais robustos, né, que consigam resolver o problema num tempo menor, e além de algumas considerações mais realistas, né? Então, tentar deixar a contração de forma mais próxima do que acontece, usar considerações do pericárdio, por exemplo, né, que é uma parte externa ali do coração, né, que envolve aquela parte do miocárdio e que influencia nesse movimento, né, que acontece ali do coração. Então, a gente tem trabalhado, né, para melhorar tanto a parte, né, do modelo quanto de solucionar de forma viável esse modelo. E aí, como próximos passos, depois que a gente tiver essa simulação mais viável, né, a gente quer calibrar esse modelo com dados do paciente, como o ecocardiograma que a gente tem desses pacientes, para que reproduza medidas que são medidas pelos médicos, né, como a deformação que a gente vê aqui ao longo de um ciclo cardíaco. Então, a gente quer tentar reproduzir esse tipo de coisa para depois, então, identificar informações ou funcionamentos que acontecem ali no caso patológico que não acontece no caso saudável, né? E tentar trazer mais informações para os médicos para que eles possam usar, né, na tomada de decisões que eles têm. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Quem tiver interesse, né? A gente tem diferentes professores no departamento que trabalham com isso, aqui eu coloquei alguns, né? O Rodrigo Weber, né, que é um dos primeiros aí que trabalhar com essa parte, fundou aí o Fisiocomp, que é um grupo de pesquisa nessa área. Tem o Bernardo também, que foi inclusive meu orientador da graduação até o doutorado, e o professor Rafael Saqueto, que é de São João del Rei, né? Além deles, a gente tem cardiologistas lá do HU, né, que trabalham com a gente. Tem também pesquisadores, o Lucas Berg, que foi um aluno também aqui da engenharia computacional e do doutorado do PGMC, e que hoje está em Oxford, trabalhando lá nessa área também de modelagem de coração. Além disso, a gente tem vários alunos, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado, trabalhando nessa linha. Então, se tiver interesse, segue a gente lá no Instagram, procura a gente também, pode mandar e-mail, estamos à disposição aí para esclarecer dúvidas e, quem sabe, trabalhar juntos no futuro. Obrigado pela atenção de vocês.